E se você ficasse preso em um fliperama junto com um Mickey Mouse bizarro que quer te finalizar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens tentando sobreviver e escapar de um fliperama. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Mickey Mouse maldito em The Mouse Trap. Essas jovens não fazem ideia, mas logo elas vão descobrir que o fliperama em que estão não passa de uma ratoeira perfeita para serem finalizados. Numa sexta-feira 13, a jovem Rebecca é levada em custódia e começa a ser interrogada pelos detetives Cole e Marsh, que estão loucos para saber o que aconteceu no fliperama e por que ela foi uma das únicas sobreviventes do ataque algumas horas atrás. Porém, mesmo sabendo que por algum motivo é claramente a principal suspeita de ter feito o ato, a jovem se recusa com todas suas forças a revelar o que sabe, pelo menos até o momento em que ela percebe que não tem muita escolha, e pergunta se os detetives estão certos de que querem saber a verdade, mesmo que isso custe as suas vidas. E por acharem que ela está sendo dramática, os oficiais dizem que não tem problema. Sendo assim, voltamos algum tempo atrás ao fliperama Fun Haven, onde as jovens Alex e Jaina trabalham. A noite parece normal como sempre, já que o local é lotado de crianças. E nesse dia, um dos clientes se machucou, e Alex teve que ajudá-lo com os curativos. Mas enquanto está sendo ajudado, o menino questiona se a garota tem um namorado. Aí, achando que vai receber uma cantada, Alex pergunta se ele queria ser seu namorado, e a criança dá uma resposta inesperada, dizendo que não queria, e que a garota precisava encontrar alguém da sua idade para namorar, senão ela seria muito patética. Depois disso, nada demais acontece, além de algumas crianças reclamando dos seus colegas. O único problema é que do nada, o gerente Tim aparece ali, e dá a péssima notícia de que um grupo de pessoas reservou o fliperama de última hora, o que significa que as duas terão que ficar ali trabalhando pelo resto da noite, o que é péssimo, já que seus turnos acabam em 15 minutos. Mas como vão ganhar hora extra, as duas acabam aceitando o trabalho. Não que elas tivessem como recusar, afinal a dupla quer manter seus empregos, né? Aí, após dar a má notícia para suas funcionárias, Tim vai para o cinema para curtir um pouco assistindo seus filmes preferidos, que no caso são os antigos clássicos do Mickey Mouse. E esse cara deve ser o maior entusiasta do ratinho em todo mundo. O problema é que enquanto está no seu momento a sós, a máscara bizarra do Mickey Mouse que ele tem na sua estante começa a dar risada chamando seu nome. No início ele acha que é uma pegadinha das funcionárias, porém o homem acaba tendo sua mente capturada pela máscara e vai até ela para que os dois se tornem um só. Ok, antes de tudo, vamos começar falando que caso Rebecca não se sinta bem no momento, ou simplesmente não queira falar sobre isso, ela pode muito bem esperar por algum advogado chegar até o local, mesmo que seja apenas para pegar seu depoimento do que aconteceu, apenas para evitar que ela fale besteiras ou coisas desnecessárias. Ainda mais levando em conta que pela forma como Rebecca disse, dá pra supor que algo muito estranho aconteceu, e talvez ela possa até mesmo se colocar em problemas. E sim, apesar de não ser obrigatório, é muito recomendado que você espere um advogado para contar sua parte da história, já que algumas frases erradas e incongruências podem acabar te transformando de testemunha em suspeito, e dependendo do advogado, ele vai te ajudar e muito a contar a sua história da forma correta, porque às vezes, mesmo você sendo inocente, se as coisas forem apresentadas de uma forma incorreta, pode acabar sobrando pra você. Ah, e se você tiver ficado curioso, o filme que o Tim estava assistindo quando foi nominado pela Máscara era o Vapor Willie, um filme musical de comédia de 1928, pois é, algo bem antigo, e que é considerado a estreia do Mickey e da Minnie Mouse, mesmo que os dois tenham aparecido alguns meses antes em algumas exibições de teste da Play Crazy. Aliás, apesar de ser o primeiro filme do rato a ser distribuído, esse foi o terceiro a ser produzido, mostrando quanta fé os produtores colocaram na qualidade dessa animação. E por enquanto não dá pra saber muito bem o que aconteceu, porém aquela máscara deve ter alguma entidade dentro dela, e por ser sexta-feira 13, vocês já sabem, né? A entidade deve ter ganho algum poder e teve a capacidade de possuir o cara. Mas sem saberem de nada disso, Jane e Alex estão limpando o fliperama para os próximos clientes. Quer dizer, a Alex está fazendo isso, né? Porque a Jaina mesmo só quer saber de bagunçar e papiar, além de ficar no celular o tempo todo, já que na sua opinião o gerente nunca confere as câmeras de segurança. O suspeito é que do nada, a Jaina começa a falar sobre como conhece a Alex, que as duas são as melhores amigas para sempre, que podem se ajudar a qualquer momento, e um monte de lorota. Aí, depois de puxar bastante o saco da sua colega, Jaina revela que está falando com um garoto, e que precisa sair por alguns minutos para dar uma relaxada rápida com ele. Aí, como realmente são boas amigas, Alex aceita arrumar as coisas até que a garota volte para um último turno de trabalho, mesmo que na verdade, ela tenha certeza que a menina não vai voltar. Então, assim que a sua amiga vai embora, Alex percebe que trabalhar é muito cansativo, e decide usar os brinquedos e videogames que tem no fliperama para passar o tempo, o que honestamente eu também faria. O estranho é que do nada, o telefone do local começa a tocar. E aí, nós voltamos ao presente. Afinal, os detetives não conseguem entender como é que a Rebecca sabe de tudo isso, já que ela não estava lá na hora. E em resposta a isso, Rebecca diz que foi Alex quem contou pra ela. Porém, nenhum dos dois acredita, já que segundo o registro de chamadas, o prédio não recebeu nenhuma ligação. Mas como não sabiam o motivo de Alex mentir, eles continuam a ouvir a história. A questão é que ninguém falou nada no telefone, nem uma frase de efeito como a do Liam Neeson em Busca Implacável, ou talvez um qual é o seu filme de terror favorito. Era apenas um silêncio total. O estranho é que mesmo assim, Alex sabia que era um homem do outro lado. A
Aí, assim que a ligação acaba, Alex começa a escutar alguém assobiando em alguma parte do prédio. E então ela vai ver quem era, e encontra o gigante Mickey Mouse trancando o galpão com uma corrente. Ela percebe algo de estranho e sai correndo do local isolado. Só que ao voltar para a parte principal do fliperama, ela é pega de surpresa por vários dos seus amigos, que tinham alugado o lugar para fazer uma festa surpresa de aniversário para a jovem, que iria fazer 21 anos. E realmente foi de surpresa mesmo, já que ainda faltavam 2 semanas para o seu aniversário. Mas a garota acaba ficando tão feliz com essa festa, que acaba se esquecendo do Mickey bizarro que estava na sua cola. Aí após cumprimentar todos, a jovem tem uma conversinha com seu amigo de infância Marcos, que foi quem teve a ideia dessa festa surpresa no fliperama, já que quando eram crianças, os dois fizeram uma promessa de sempre comemorarem nesse local. Depois dessa conversa, o grupo se reúne em volta de um bolo no mínimo suspeito para cantar e parabenizar a menina, além de que todos querem encher a cara e se divertir com os jogos de fliperama, é claro. Bom, a minha mãe sempre disse que comemorar o aniversário antecipado dá azar, e pelo jeito essa galera vai descobrir isso da pior forma, e me surpreende que a Jane ainda esteja trabalhando nesse local, porque honestamente é impossível que o Tim não dê uma olhada nas câmeras para checar como o trabalho está sendo feito, pois nenhum chefe vai querer pagar a hora extra para um funcionário que não trabalha. Agora, falando de como Alex lidou com a sua amiga, bom, a garota já não estava ajudando a cuidar do local, então antes de dizer que ela podia sair, Alex deveria ter falado que queria metade da hora extra da garota, o que seria muito merecido, já que a Jana provavelmente não voltaria e ia curtir muito bem o seu tempo livre. E falando da Rebecca, nesse momento deu pra ver porque seria importante que ela tivesse acompanhada de um advogado, pois ela está falando de coisas que não deveria saber, e fatos que não podem ser comprovados, e isso pode muito bem jogá-la contra a parede se continuar a acontecer. O problema é que com o decorrer da festa, o jogador Ryan, que convidou a si mesmo para o fliperama, começa a mostrar que é um belo de babaca, fazendo com que todos os outros, fora o Alex e a Rebecca, saiam de perto para fofocar sobre ele, já que estava claro que o cara queria embebedar a Alex para se aproveitar da situação. Mas até mesmo esse grupinho de ódio ao Ryan acaba se separando, quando o Paul vai para o trepa-trepa dar uma relaxada com uma garota chamada Jack, e o nome do lugar é no mínimo suspeito, e as outras duas meninas, Gemma e Mary, saem de perto do Marcos, por acharem ele muito esquisito, com uma vibe de serial killer. Porém, eles logo se reúnem mais uma vez em volta do Alex, afinal, ela era a aniversariante da vez. O estranho é que a funcionária não deixa suas amigas postarem fotos bebendo no fliperama, pois Tim não gosta de ver isso, só que ela sabe que existem câmeras no local, então não faz diferença elas postarem ou não, vai entender, né? O que nenhum dos jovens sabia é que ao mesmo tempo que curtiam, Ryan estava falando com seus companheiros de time, dizendo que irá levar Marcos até onde eles estão para que possam dar uma surra nele, numa tentativa de impedir o jovem de continuar trocando ideia com a Alex. Aí percebendo que o cara estava no telefone, a aniversariante fala que nessa noite os celulares estão proibidos, e ouvindo isso, Ryan tem a ideia de fazer com que todos coloquem seus celulares dentro de um saco de lixo, o que o Marcos também aceita, mesmo ficando chateado já que a sua mãe pode ligar para ele. Assim que os celulares vão para a sacola, Ryan vai colocá-los o mais longe de todos, e o Marcos pede para jogar um pouco com a Alex, deixando Rebecca com as duas loiras. Aí enquanto estão separadas do resto do grupo, as três conversam um pouco, e Rebecca acaba deixando escapar que está muito afim da Alex, assim como quase todos ali aparentemente. Paralelo a isso, Paul está começando a sua relaxada no labirinto de cordas, que é o trepa-trepa, quando de repente o Mickey Mouse voyeur aparece ali e corre pra cima deles. Ok, uma coisa que eu não consigo entender em algumas histórias é como um grupo de pessoas sabe que algo de ruim pode acontecer com um colega e decide não contar. Não faz o mínimo sentido que eles saibam que o plano do Ryan é embebedar a garota para se aproveitar dela, e ainda assim fiquem de boca fechada ao invés de falar algo. É claro que a pessoa pode ignorar o aviso ou algo do tipo, porém é bem melhor deixar avisado do que esperar pra ver e acabar dando problema. Aliás, é bem claro que o Marcos gosta da Alex, então não faz sentido ele não falar sobre isso. Agora, também é importante falar que a Alex foi muito idiota, já que ela simplesmente esqueceu do Mickey Mouse bizarro que estava trancando toda a Funhaven, pois ela provavelmente deve ter ficado quieta por pensar que devia ter sido alguma pegadinha feita pelos seus amigos. Porém, como não viu ninguém com máscara do Mickey por ali, ela deveria ter ao menos perguntado se eles tinham feito aquilo, para garantir que não tinha nenhum maníaco ali dentro. Além disso, independente de ter ou não ter algum doido ali dentro, se separar dos celulares em uma festa onde geral vai ficar bêbado é muito irresponsável, pois se algum deles acabar passando mal e eles precisarem chamar a emergência, eu duvido muito que esses imbecis irão conseguir achar os celulares dependendo da quantidade de álcool que tiverem bebido. Sem contar que eu nunca confiaria em alguém que tem esse tipo de ideia. Com certeza o cara só está querendo tirar o celular de todo mundo para poder fazer algo errado. Só que sem saberem disso, o resto dos jovens está jogando os brinquedos do fliperama e bebendo bastante. E as coisas vão bem até que o Ryan começa a implicar com o Marcos, enquanto tenta partir para cima do cara. Por sorte, Alex vê isso e muda rapidamente de assunto, dizendo que eles deveriam ir a um bar de verdade para que ela possa tomar uma gelada de maneira adulta, já que finalmente ela fez 21 anos. E como
o grupo gosta da ideia, todos vão para a saída, com exceção de Ryan, que para a Alex e fala que a garota poderia parar de fingir, já que ela claramente está flertando com ele, e que como também gosta do corpo dela, o jogador sugere que os dois devem começar a sair juntos. E sim, o idiota fala que só quer isso por conta do corpo da garota. Aí como não é idiota, a aniversariante dá um fora nele de uma maneira bem sutil, dizendo que podem conversar sobre isso outro dia, visto que ela ainda está tentando descobrir se gosta de homens ou mulheres. Aí, vendo que não ia conseguir nada, o cara fala que se é assim, ele não vai conseguir protegê-la do que vai acontecer. Então a conversa termina, e os dois alcançam o resto do pessoal, e todos vão para a porta da frente, enquanto a Rebecca vai pegar os celulares. O problema é que a porta estava trancada, já que o Mickey Mouse tinha passado a corrente anteriormente, e os celulares que estavam no saco foram trocados por brinquedos. Alex ainda pensa que as portas tinham sido trancadas por seus amigos, e reclama com eles, só que para sua surpresa, ninguém ali assume ter feito isso, sobrando como suspeitos apenas o Paul, que tinha ido relaxar com a Jack, e o Danny, que tinha ido ao banheiro. Mas Danny logo se junta ao grupo, e mostra que não tem nada a ver com isso. Então, eles tentam até sair pela porta dos fundos, porém ela também estava trancada. Aí, sem opções, os jovens decidem se separar e ir procurar por Paul para ver se o cara dá um jeito de tirá-los dali. E Alex aproveita o momento em que fica sozinha com o Marcus para mandar algumas indiretas bem diretas para ele, dizendo que a única coisa boa no babaca do Ryan é que ele vai atrás do que quer sem ligar para as consequências. E o bizarro é que além de dizer isso, ela também deixa claro que não gosta do Ryan, e sim de outra pessoa. Sério, a mulher tava basicamente se confessando para ver se o tapado fazia algo logo, mas esse cara é o rei dos tapados e demora demais para fazer algo. E ao invés de beijar a garota, ele fala para Alex fechar os olhos e a leva até uma mesa onde tinham vários pacotes, pois o cara sabe que a sua crush adora os doces azedos e reuniu o máximo que conseguiu de todos os doces azedos ao redor do mundo, o que é incrível pra garota. Bom, tá na cara que o Ryan é um completo babaca, então faz sentido não ter sido convidado para a festa. Mas se ele não foi convidado, como é que ele soube que deveria aparecer no fliperama na hora certa? Porque sinceramente, eles deveriam ter feito de tudo para evitar que a notícia chegasse aos ouvidos de um otário desse. O cara nem deveria estar ali e já tá querendo puxar briga com quem teve ideia de surpreender a Alex. Fora isso, foi como eu disse antes, a Alex deveria ter observado que nenhum dos seus amigos parecia estar com a fantasia do Mickey e perguntado logo cedo se algum deles era o responsável pela pegadinha. Dessa forma, eles saberiam muito antes que algo ali estava errado e poderiam até mesmo evitar as várias mortes que vão acontecer. Aliás, caso realmente queiram sair dali, os jovens podem apenas sair pelo teto, já que esse tipo de estrutura geralmente tem uma saída na parte de cima, que pode ser usada para diversas coisas, principalmente como uma saída de emergência. E se essa também estivesse trancada, eles não teriam outras opções, além de arrombar o cadeado, quebrar os vidros para sair, e como quebrar os vidros do local onde você trabalha não é uma das melhores opções, se a situação não for crítica, a única saída é destrancar o cadeado. E bom, para fazer isso é importante saber como funciona a parte interna do objeto. Dentro do cadeado existem 7 molas que têm uma ponta no local em que a chave é inserida, porém essas molas ficam todas desalinhadas quando o cadeado está trancado, e o que a chave faz é usar suas ranhuras, que parecem umas montanhas, para alinhar as cabeças das molas em um padrão, e permitir que o cadeado seja destrancado, já que não vai ter nenhuma ponta da mola no lugar errado, impedindo a rotação do cilindro. Ou seja, para destrancar o cadeado é preciso alinhar as molas, algo que pode ser facilmente entendido com um exemplo visual. Aí sabendo disso, é possível mexer nas molas usando um grampo de cabelo e uma faca, o que apesar de demorar um pouco, ainda pode dar certo. Ah, e como eles estão dentro de um fliperama, ali provavelmente existem máquinas e equipamentos que são usados para fazer reparos e mudanças no estabelecimento. Então, caso ali dentro tenha uma micro retífica, os jovens podem simplesmente lixar a parte lateral do cadeado e retirar as molas. Depois é só colocar uma faca no cilindro e girar. Ou eles podem fazer que nem esse cara aqui e destrancar o cadeado na base da porrada mesmo. E uma coisa que não faz sentido é como a Alex não reconheceu aquela máscara do Mickey. Afinal, ela ficava no cinema bizarro do chefe dela. E é claro que ela deve ter ido lá alguma vez, pois a mulher trabalha no lugar. Então ela deveria no mínimo suspeitar que alguém pegou a máscara e ir até lá checar se realmente isso aconteceu. E ao confirmar isso, a garota saberia que ela e o seu grupo não estão sozinhos no fliperama. Ao mesmo tempo, Ryan vai até o último local onde Paul foi visto entrando com a Jack e acaba dando de cara com o Mickey. E digamos que ele provavelmente vai de vala, já que alguns segundos depois, o Mickey aparece em outra parte do fliperama na frente da Rebecca, a deixando assustada por conta da faca cheia de sangue, o que faz ela tentar ir embora. Porém o assassino se teletransporta para sua rota de fuga e golpeia a garota, fazendo com que ela caia no chão. A sorte dela é que o golpe apenas passa no ar, e a lanterna que estava na sua mão entra no modo estrobo, ou pisca-pisca para simplificar, o que parece afetar o Mickey e faz ele ir embora correndo. Porém o Homem-Rato ainda não desistiu da sua caçada e foi atrás da Mary, que tinha acabado de entrar no trepa-trepa. Aí por um milagre, a jovem consegue escapar dali e vai correndo até o refeitório do fliperama, onde encontra os dois amigos de infância e conta pra eles que Ryan estava fantasiado matando pessoas por aí, já que tinha muito sangue naquele brinquedo. Aliás, vale mencionar que a loirinha atrapalhou o momento entre a dupla, já que a Alex tinha falado que o que queria mesmo de aniversário era ser convidada por Marcus para ir a um encontro, e o cara tava a ponto de fazer isso, mas ele foi interrompido. Então daqui a uns 15 anos ele tenta novamente, isso é se ambos saírem vivos desse lugar. Só que como não era mais hora pra isso, Alex
sai correndo dali para ir até o escritório desligar a música e acender as luzes do prédio. Aí, sabendo que não podia pedir ajuda sem seus celulares, Marcus decide tentar achar o telefone fixo para ligar para o 911. O que ele não sabia é que a Alex também estava tentando fazer isso do escritório, mas não tinha como ligar para lugar nenhum, já que havia uma mensagem pré-programada dizendo que ele, o assassino, iria brincar de esconde-esconde com os jovens e finalizaria qualquer um que encontrasse. Isso tudo enquanto passava um filme do Mickey na tela do computador. Paralelo a isso, os 4 colegas de time de Ryan estão no bar ao lado do fliperama, se preparando para pegar o Marcus na porrada, quando de repente um cara fantasiado de Mickey Mouse entra no bar e fica encarando os caras. E vendo isso, os desmiolados pensam que o esquisitão é o Marcus e começam a dizer que ele precisa ficar longe da Alex, já que ela é a garota reserva do Ryan. Sim, o cara tinha uma namorada e queria ficar com a Alex, mas o Mickey claramente não está nem aí pra isso. Então ele rouba o taco de hóquei de um deles e bate em todos os 4 sem dificuldade nenhuma. Ok, tudo bem que o Ryan é um otário completo e provavelmente não é uma boa pessoa, porém sair por aí falando que ele está finalizando os outros sem nenhuma prova é extremamente perigoso e errado. Isso porque o mascarado claramente tem um porte físico muito diferente do jovem. Afinal, o Ryan é um atleta e o Mickey maldito aqui tem uma baita pança de chope. Então ela falar uma coisa dessa sem ter certeza pode acabar causando problemas pro Ryan, se bem que inteligência não é o forte dessa garota aqui, e fazer esse tipo de comparação deve ser impossível pra ela. Mas imagina se o cara aparece ali do nada e acaba levando um golpe na cabeça sem saber o motivo. Agora falando sobre a Rebecca, no momento em que escapou da morte, ela deveria ter ido avisar os outros sobre o assassino e contar que ele parecia ter medo da luz, o que provavelmente acontece por algo chamado fotofobia, que é uma condição onde a pessoa tem uma sensibilidade ou intolerância para a luz. No caso aqui eu acho que eles só copiaram do Alan Wake, mas tudo bem, essa é uma informação que com certeza pode salvar a vida de algum dos seus colegas. Porém, apesar de não conseguirem usar os celulares ou telefone fixos para pedir ajuda, Marcus e os outros ainda tinham algumas opções boas à reserva. Afinal, um local comercial com certeza conta com um alarme de incêndio e um sistema de segurança, e acionar qualquer um desses dois pode fazer com que dezenas de pessoas apareçam na porta em questão de minutos. Então a forma mais fácil de chamar por socorro é ativando esses alarmes. Isso é claro sem mencionar que o computador do escritório estava funcionando e podia ser usado para chamar ajuda. Afinal, vale lembrar que nos Estados Unidos é possível pedir ajuda para a polícia através de um site próprio para isso. Para garantir que as pessoas que precisam de ajuda e não podem se comunicar verbalmente, ainda tem uma forma de pedir socorro. Mas caso isso também não dê certo, vale lembrar que eles estão em um fliperama, onde com certeza existem várias caixas de som. Então os jovens podiam ligar os microfones das caixas de som, colocá-las no máximo e gritar para a vizinhança, ou só colocar uma música no talo, porque isso sem dúvidas faria com que os vizinhos chamassem as autoridades, pois vale lembrar que já é de noite. Ao mesmo tempo, Alex se reúne com Marcus e Mary, que estavam à sua espera. Ela entrega lanternas para eles e diz que a energia está cortada na maior parte do prédio, e por isso os 3 precisam correr até a saída de incêndio. O problema é que na hora em que chega lá, o trio encontra os corpos de Paul e Jack sem vidas jogados no chão, com uma placa dizendo: "Esse jogo não foi feito para casais". Paralelo a isso, assim que termina de acabar com os jogadores de hóquei, o Mickey volta para o fliperama e vai até a montanha-russa em miniatura, onde o Danny cai no sono após beber tanto e fumar samambaia. Mas ao invés de finalizar o jovem, o ratão fecha a trava de segurança do brinquedo e liga a máquina, fazendo com que o Danny tenha um passeio muito desagradável, já que ele estava doidão demais. Por sorte, o brinquedo para rapidamente e o jovem consegue sair correndo antes do Mickey maldito fazer seu ataque. O trio de jovens escutam os gritos do Danny e percebem que a coisa está ficando feia, e por isso eles decidem que a melhor opção é manter a calma e quebrar alguns vidros para fugir o mais rápido possível. Ah, e o legal é que enquanto eles planejavam fugir, o Mickey está passando seu tempo enchendo o saco da Gemma, que estava jogando em um óculos VR, e não tinha a mínima ideia de que estava viva porque o assassino queria brincar um pouco. E Rebecca, que é quem está contando a história, só sabia disso porque foi para a sala de segurança pouco antes de correr para o laser tag, onde ela se encontra com o Danny, pois acontece que após a sua fuga, Danny acabou chegando ao mesmo local em que Rebecca estava, e ajudou a garota a se recompor, dizendo que os dois precisam sair dali correndo, porque o assassino estava se aproximando, algo que é muito suspeito para os detetives, já que a garota tinha sido a última a ver o Danny vivo, e de alguma forma conseguiu escapar do assassino, o que não faz nenhum sentido, ainda mais considerando que todas as imagens das câmeras foram apagadas. Só que para explicar isso é muito simples, pois o Mickey foi atraído pelo trio da Alex, que correu para a frente do fliperama na intenção de quebrar os vidros para fugir, mas assim que chegaram lá, eles perceberam que o Mickey já estava do lado de fora. Aí, sabendo que não iam conseguir fugir do maníaco, Alex manda seus amigos esperarem ali e vai correndo acionar o alarme de incêndio para chamar a atenção dos bombeiros, já que não dava para usar os celulares e nem os telefones fixos para pedir ajuda. Mas logo após ela sair dali, o Mickey também desaparece, deixando os dois jovens sem entender nada. E foi aqui que as coisas começaram a se desenrolar, pois assim que a Alex aciona o alarme de incêndio, Gemma chega no escritório para falar com ela e ver o que estava acontecendo. Só que para o seu azar, o assassino aparece em suas costas e a finaliza rapidamente. Depois, ele até tenta atacar a Alex, só que a garota se defende com a luz da lanterna, pensando que era um sabre de luz, e dá a sorte de essa ser a fraqueza do assassino, o que faz o Mickey desaparecer. Ok, a Gemma não tem uma gota de senso de autopreservação, não é possível que ela sentiu alguém encostando nela 2 vezes, e
continuou fazendo nada no jogo. O instinto de sobrevivência dessa garota é negativo. E a Rebecca tá indo pro mesmo lado, porque ficar contando essas coisas pro detetive é a receita pra você ser presa por um tempo bem maior, já que ela não tem como provar nada dessas coisas que ela está falando. Agora, falando do trio de jovens, não faz sentido que eles estejam tão apavorados dessa forma com o Mickey, pois pra eles o assassino é apenas um jovem doido com uma faca. Sendo assim, faria muito mais sentido os três se armarem e ficarem juntos, o que seria bem fácil de fazer, já que o local está recheado de objetos que podem ser usados para a defesa. E nesse caso eu falo de coisas simples como cadeiras, tacos de beisebol e etc. Já que se esses três idiotas pensassem um pouco, iam perceber que uma pessoa com uma faca não seria páreo para eles se estivessem armados. Ah, e se você estiver curioso porque eu não recomendo uma faca para essa situação, é muito simples. O principal aqui é sobreviver, então pegar um objeto com maior alcance iria permitir que nenhum deles fosse acertado pelo inimigo em uma briga. É claro que com uma faca seria mais fácil de ferir o criminoso, porém é quase certo que alguém ia se ferrar bastante nessa troca. Então, com armas de defesa e longo alcance em mãos, eles ficariam bem mais seguros, e poderiam até mesmo ver se conseguiriam ajudar outros amigos sobreviventes. Fora, é claro, que eles não teriam dificuldades em aguentar até a hora da ajuda chegar, e se o assassino atirar a faca em você, ele pode errar e ficar desarmado, dando a chance para ele ser coberto de porrada. Além disso, vale lembrar que Jack e Paul estavam com os celulares na hora em que foram fazer a relaxada no trepa-trepa. Sim, é difícil falar isso sem rir. Então, ao invés de saírem dali sem fazer nada, um deles poderia muito bem procurar nos corpos e ver se encontra algum dispositivo. Ao mesmo tempo, Mary e Marcus estão na entrada do fliperama, assistindo o que está acontecendo no laser tag, onde o Mickey aparece para acabar com a raça da Rebecca e do Danny. Aí, vendo que a dupla estava com problemas, os dois decidem ir até lá se encontrar com a Alex. Uma pena que não dá tempo, pois na hora em que eles param de olhar para as câmeras, a Rebecca cai no chão e tem o seu tendão de Aquiles cortado pelo assassino. Aí, percebendo isso, Danny até tenta socorrer a garota, porém ele acaba recebendo um soco no estômago e fica paralisado enquanto o Mickey maldito acaba com a sua vida. Algo que é ainda mais suspeito na opinião dos detetives, já que não faria sentido ela ter escapado com vida, sendo que o criminoso estava a alguns metros de distância. Mas para justificar isso, Rebecca diz que é preciso lembrar de uma outra pessoa que todos tinham se esquecido a essa altura. E aí, após saírem de frente das câmeras, Marcus e Mary se encontram com Alex, que explica que o alarme foi acionado, e também conta que o maníaco parece ter se teletransportado assim que a lanterna foi apontada em sua direção. E apesar da Maria achar isso muito estranho, Marcus diz que eles estão sendo perseguidos por um assassino vestido de Mickey, então o teleporte com certeza é possível. Só que nessa hora, enquanto os três discutiam se deveriam ou não fugir para o telhado e esperar os bombeiros, Alex sai correndo para perto dos vidros da loja, pois Jenna estava chegando perto do fliperama sem saber nada do que estava acontecendo. O azar da Alex é que essa mina tá concorrendo para ser a tapada do filme junto com a outra que eu esqueci o nome, e a Jenna fica falando no telefone sem ver os avisos ou escutar a Alex dizendo para ligar pro 911. E aí, justamente por isso, a jovem se aproxima demais da porta da frente e acaba sendo pega de surpresa pelo Mickey do mal, que ataca ela pelas costas e a finaliza brutalmente. Aí, assim que acaba com a garota, o assassino ainda fica zombando do sofrimento da Alex, que decide sair dali rapidamente para se reunir com seus amigos. O estranho é que o Marcus e a Mary estavam ao redor da Ryan, que apareceu ali do nada após ter recuperado a consciência, e os dois estão certos de que Ryan e o resto da equipe de hockey são responsáveis pelas mortes. Porém, o cara diz que não tem nada a ver com isso, já que seu plano para a noite era apenas para dar uma pequena surra no seu rival, além do plano de embebedar a Alex, que esse ele esqueceu de mencionar. O problema é que durante a conversa, o Mickey Mouse maldito aparece ali perto dos jovens. Aí, para ter certeza de que esse doido não é nenhum de seus colegas, Ryan se aproxima do cara perguntando quem ele era, porém ao invés de receber uma resposta, ele toma um golpe na cabeça. A Alex pensa rápido e aponta a lanterna para o assassino, para evitar que o jogador seja finalizado, mas o Mickey apenas muda de alvo e bate na Alex, mostrando que a lanterna não tinha tanto efeito sobre ele. Por sorte, Marcus pega um taco de beisebol e acerta o maníaco por trás, fazendo com que ele caia no chão, dando a oportunidade de Ryan usar uma cadeira para imobilizar o cara, ao mesmo tempo em que a Mary aponta a lanterna para ele. Só que isso não dura muito, já que o Mickey apenas chuta o tornozelo do Ryan, derruba a lanterna da mão da garota com um martelo e se teletransporta dali. Ok, o mesmo caso do trio se aplica aqui para o Danny e a Rebecca, mas é claro que como no momento eles não têm uma forma de se defender da faca do criminoso, uma abordagem diferente seria melhor. Nesse caso, os dois poderiam se virar para o Mickey e ficar em posição de luta, meio arqueados e prontos para o confronto. Só que ao invés de atacar o assassino, eles iriam andar de costas bem lentamente para a saída. Desse jeito, eles estariam preparados para revidar um ataque, e ainda assim conseguiriam recuar para perto dos seus amigos. Além disso, dá pra entender que o soco do ratão possa ter sido bem forte, porém não faz sentido que ao invés de revidar ou tentar correr, o Danny tenha simplesmente aceitado seu destino e ficado sem se mexer enquanto era finalizado. Afinal, vale lembrar que a Rebecca tinha acabado de ter seu tendão de Aquiles cortado, e ainda assim estava se mexendo e gritando. Agora, falando sobre o Alex e os outros, ao invés de ficarem correndo para todos os lados que nem umas baratas tontas, cada um deles deveria se armar da melhor maneira que dava, para afastar possíveis ataques. Por isso que eu digo que cadeiras são ótimas opções defensivas, ainda mais levando em conta que agora existe uma pessoa a mais para ajudar. Aí, com as cadeiras em mãos, eles poderiam ir até o painel de controle para tentar ligar a luz de todo o fliperama. Afinal, o Mickey parece ser sensível a ela. Fora isso, se existe um cara finalizando os outros por aí,
ali, a última coisa que você deve fazer é se aproximar dele. Dá até pra dizer que o Ryan teve muita sorte dessa vez, pois ao invés de acertar a sua cabeça, o Mickey poderia muito bem ter golpeado seu pescoço com uma faca. A sorte dele foi que o assassino quis apenas dar uma concussão pro cara. Quase igual ao Batman, que não gosta de matar, mas não vê problema em deixar o inimigo com traumatismo craniano e a espinha quebrada. E essa lógica até que faz sentido, né? Se o criminoso não conseguir pensar e não andar, dificilmente ele vai cometer crimes. Só que o mais idiota dessa parte foi que ao invés de dar o golpe final no criminoso, os outros idiotas ficaram apenas olhando enquanto o Ryan prendia o Mickey. É sério, galera, aqui o Marcos poderia muito bem ter amassado a cabeça do rato de esgoto com um taco de beisebol e acabado com a noite de terror ali mesmo. Ou se não quisesse tirar uma vida, era só quebrar os dois joelhos do cara e os dois cotovelos, fazendo com que ele não conseguisse atacar mais ninguém. E se eles não quisessem ser violentos, os três idiotas pelo menos poderiam arrancar a máscara desse rato epilético. Talvez isso fizesse ele parar de atacar os outros, afinal, ainda tem um humano ali. O problema é que esses imbecis não conseguem ligar os pontos e entender que possivelmente é a máscara que está dando poderes e controlando o Tim. Apesar de ficarem chocados, os jovens não perdem tempo e saem correndo para um local mais seguro, onde conversam sobre como podem derrotar o assassino, pois pelo que deu pra ver, a luz tem o poder de impedir que ele use o teletransporte, o que daria a chance de acabarem com a sua raça. Aí, sabendo que o rato com certeza estava por perto, Alex tem a ideia de desafiar o cara para levá-lo até uma armadilha. Por isso, ela grita bem alto, dizendo que vai brincar de esconde-esconde com ele no trepa-trepa. E as regras são que se ele ganhar o jogo, poderá fazer o que quiser com a Alex. Do contrário, todos poderiam ir embora, algo que o ratão obviamente aceita. Mas ao contrário do que disse, Alex não se escondeu em lugar nenhum. Na verdade, ela e os outros jovens estavam esperando pelo Mickey, e assim que ele apareceu no trepa-trepa, as luzes do local foram acionadas para ficarem pulsando, o que deixa o Mickey paralisado e apavorado. Então, Ryan e Marcos se aproveitam disso para pegar o cara e imobilizá-lo no chão, o que faz a Alex se aproximar enquanto canta vitória, pois achava que a brincadeira doentia tinha acabado. Porém, todos estavam errados, porque de repente, o Mickey faz as luzes do local ficarem vermelhas e se teletransporta para longe. Aí, vendo isso, Alex imagina que o rato desistiu, já que a sua fraqueza foi descoberta. Só que na última hora, o Mickey Mouse do Satanás aparece atrás dela e desconecta sua cabeça de maneira brutal, fazendo com que todos ali fiquem completamente apavorados e tristes, principalmente o Marcos, que fala que nem conseguiu chamar a menina para sair antes que ela fosse de base. Mas vale lembrar que isso tudo é contado por Rebecca, e como ela estava no laser tag enquanto tudo acontecia, os detetives ficam com ainda mais suspeitas da garota por ela saber tantos detalhes. Isso é claro sem considerar o quão doido é achar um assassino vestido de Mickey que pode se teletransportar. A Rebecca até tenta falar que isso tudo foi o que os sobreviventes contaram pra ela, porém ainda assim as coisas não ficam a seu favor, já que os jovens que sobreviveram estavam catatônicos, sem conseguir falar nada. Mas o que esses detetives não sabiam é que algumas horas depois deles irem embora, o Mickey Mouse iria aparecer ali e abrir a cela da garota enquanto fala que a brincadeira apenas começou. Bom, com esse final dá pra dizer que o Mickey só escapou do trepa-trepa naquela hora porque a Rebecca foi quem desligou as luzes do local, permitindo que ele se teletransportasse. As únicas questões que ficam aqui é o porquê dos dois terem se aliado e como ela conseguiu chegar na sala de controle sozinha, pois vale lembrar que seu tendão de Aquiles estava cortado, e por mais que isso não seja fatal a curto prazo, sem dúvida seria um grande impedimento para a menina. Porém, como esse filme é uma bela porcaria, só dá pra assumir que foi por causa da garota ser meio gótica que ela sobreviveu, e isso já deve ser o suficiente para ela ser recrutada para ser uma possível Minion em uma continuação. E tirando os jovens que foram relaxar em um filme de terror, que todo mundo aqui já sabe que o destino de quem faz isso é certo, os demais poderiam ter facilmente sobrevivido, se tentassem arrancar a máscara do Mickey no momento em que imobilizaram o cara. Além disso, eu tenho que mencionar que essa parada da lanterna ser a fraqueza do bicho é algo extremamente parecido com o que acontece no jogo Alan Wake, porém a forma que foi feita aqui é extremamente podre, já que tem momentos que ele se teletransporta mesmo com a lanterna apontada pra ele, e em outros momentos isso é uma fraqueza absurda. Eles até tentaram finalizar a protagonista achando que seria um choque pra quem está assistindo, mas não faz diferença alguma. E bom, esse filme foi tão ruim que eu tive que desabafar nesse final. Fala galera, esse foi como derrotar The Mouse Trap. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem aí nos comentários. E se você fosse contratado para ser o segurança de um bar caótico por $20 mil mensais, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer com a grana? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir. E bom, eu sugiro que você confesse seus sentimentos por quem você gosta, antes que algum personagem da Disney acabe com a sua chance para sempre.